mobilização e solidariedade. A Câmara faz entrega de doações destinadas a famílias atingidas pela enchente na capital. Foi uma corrente solidária de pessoas das mais diferentes áreas, ligando, mandando mensagens para a gente buscar e nós passamos correndo. Reconhecimento. Além de fiscalizar o poder público e votar projetos, o Legislativo também presta homenagem a quem se destaca pelo trabalho em prol da sociedade. Ao distinguir essas pessoas, entidades ou empresas, a Câmara, de certa forma, estimula que outras pessoas, outras entidades e outras empresas também se dediquem às causas sociais. Porque, como todos nós sabemos, por mais dedicação que exista, sempre há o que fazer na área social. História da cidade, projeto resgata a memória e contribuição dos povos negro e indígena na construção de Porto Alegre. As sociedades originárias aí, né, indígenas e quilombolas, elas têm uma relação com a comunidade, assim, é muito coletivo tudo, né? Então é uma diferença marcante para a gente tratar. Cores e causas. Para fechar o mês de setembro, o foco na saúde de crianças e adolescentes. O que é o Setembro Dourado? O Setembro Dourado é um mês de conscientização para a importância de ajudar as crianças com câncer. Tudo isso a partir de agora, aqui no Acontece em Porto Alegre. Então você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. Os últimos dias foram marcados por muita chuva em todo o Rio Grande do Sul. E a palavra de ordem neste momento é solidariedade em prol das famílias afetadas. Recentemente, a Câmara realizou a entrega de doações destinadas a quem teve que deixar suas casas e procurar os abrigos devido ao avanço das águas. Os repórteres Matheus Valêncio e Jorge Júnior, o JJ, acompanharam. No mês de setembro, a capital gaúcha sofreu com os constantes alagamentos que atingiram o estado. Em Porto Alegre, as enchentes deixaram centenas de famílias desalojadas. São pessoas que já perderam muito do pouco que tinham. É um evento que já dura por vários dias, então não foi uma coisa rápida, digamos assim. Então as pessoas realmente estão há bastante tempo sem conseguir sair para trabalhar ou buscar o seu sustento. Sob a coordenação da Procuradoria Especial da Mulher, a Câmara Municipal organizou uma campanha de arrecadação de donativos. Além de panelas, roupas de cama e utensílios domésticos, centenas de produtos de limpeza e itens de higiene pessoal foram entregues em um ponto de coleta que fica nessa escola, na Ilha Grande dos Marinheiros. Foi uma corrente solidária de pessoas das mais diferentes áreas, ligando, mandando mensagens para a gente buscar e nós passamos correndo. Foram dias assim, 3 turnos, as gurias que trabalham comigo, cada uma num lado, pegando numa casa, num estabelecimento comercial, ou num campeonato de beach tênis. Foi muito bonito. Os materiais foram entregues à Defesa Civil Municipal. Agora, o órgão fica responsável por centralizar as doações e ajudar quem mais precisa nesse momento. Hoje nós estamos aqui numa gestão Defesa Civil, FASC e doações do Gabinete da Primeira-Dama, fazendo uma gestão em conjunto para a entrega desses materiais e gestão desses materiais. Então, a Câmara de Vereadores está de parabéns aí pela ação. Nós sabemos que nesse momento existem itens que as pessoas não se lembram. São itens de higiene pessoal, íntima, itens de limpeza, panelas, então foi muito bonito. E esse é o lema, né? É cuidar das pessoas, é salvar vidas. Segundo a Prefeitura, quase 10 mil pessoas moram no bairro Arquipélago. As doações encaminhadas pela Câmara irão beneficiar centenas de famílias que vivem na região. Para ajudar, você pode entrar em contato com a Defesa Civil Municipal. Para os casos de emergência, basta ligar 199. Para mais informações, o número é 51 3268 9026. Em um momento como esse, todo o apoio é sempre bem-vindo.
É verdade, né? Todo apoio é sempre bem-vindo, né? E foi tanta chuva nos últimos dias que as imagens são impressionantes e históricas, né? Nós vamos atualizar as informações, o nosso contato agora é com o repórter Felipe Laude, que está ao vivo lá na orla do Guaíba. As águas na quarta-feira, dia 27, né, de setembro, avançaram e muito, né, o que chamou bastante atenção. O Guaíba atingiu seu maior nível desde a enchente de 1941, as comportas precisaram ser fechadas, famílias tiveram que deixar suas casas na região das ilhas, foram resgatadas. E a boa notícia no momento, né, é que não chove. Vamos até a orla. Qual a situação por aí neste momento, Felipe? Olá, já baixaram as águas, tudo bem? Bom, nós estamos tendo um pequeno problema aí no contato com o repórter Felipe Laude, está ali na região do Guaíba, né? E a gente já vê assim no fundo das imagens, né? As imagens são do Jorge Júnior, que está lá acompanhando, o JJ. A gente vê no fundo, né, que o nível já abaixou bastante, né, das imagens que a gente tinha ontem aqui em Porto Alegre, né, com o avanço das águas do Guaíba, né, tomando toda a parte da orla ali, só os pontos mais altos, né, acabaram de fora. As imagens do cais do Porto também são impressionantes, né, as águas foram subindo bastante, chegaram ao seu nível mais alto desde a enchente de 1941. São imagens, como a gente citou aqui, históricas, né, e que foram registradas por todo mundo, né, a gente viu nas redes sociais, o pessoal compartilhando imagens, né, algumas imagens aéreas também que circularam nas redes sociais, davam a noção do tamanho, né, dessa enchente, né? Foi muita chuva realmente nos últimos dias, foi muita água nos últimos dias, né? E nós tivemos assim a mobilização de toda a sociedade, na verdade, né? Toda a sociedade mobilizada em função de poder ajudar quem se precisa ajudar neste momento, né? A região das ilhas, evidentemente, foi uma das regiões bastante afetadas aqui na capital gaúcha. As pessoas precisaram ser retiradas de suas casas, né? Com a mobilização do Exército, da Defesa Civil e toda a cúpula, a mobilização das forças aí unidas, né, para ajudar neste momento esse momento de crise aqui na capital gaúcha, né? Não só Porto Alegre, né, mas a gente teve também todo o Rio Grande do Sul afetado, né? O Vale do Taquari também, né? O Vale do Taquari também bastante afetado nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né? No último mês. Aí, então, a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? Em termos de reconstrução em todo o estado. E aqui em Porto Alegre, né? A Câmara, como a gente viu nessa primeira matéria de abertura aqui do Acontece em Porto Alegre, a Câmara se mobilizou, né? Através, especialmente sob o comando da vereadora Mônica Leal, né, que é a Procuradora Especial da Mulher, que centralizou essas informações, a arrecadação e foi até as ilhas fazer a entrega, né? Então, a Câmara, né, como instituição, também está alerta, né, e dando o apoio, o suporte também, a ajuda necessária para que possa também ajudar, auxiliar essas famílias neste momento de crise, né, e que as águas estão mais afetaram, né, muitas famílias na região das ilhas especialmente. A gente conversou com o presidente aqui do Legislativo, vereador Hamilton Sosmeyer, do PTB, que falou com a gente ontem na abertura da sessão. Nós vamos reproduzir aqui a fala do presidente nesse sentido, né, de ajuda institucional, nesta ajuda da Câmara de Vereadores, como instituição, né, sempre atenta ao que acontece na cidade. Vamos conferir aí. É hora da união, do esforço de todos, da resiliência, da paciência, de nós podermos estar juntos, participando como cidadão, como pessoa, porque sabemos que muitas famílias estão perdendo os seus pertences, aquilo que tinha, pessoas do comércio, inclusive, que tiveram já aqui em Porto Alegre, tiveram seu comércio invadido pelas águas, perdendo mercadoria, perdendo móveis, perdendo os seus objetos que são fruto, aliás, que trazem para si o sustento da sua casa, da sua família. Então, infelizmente, é um momento bastante difícil e nós, como Câmara Municipal, não estamos ali a isso, pelo contrário, estamos trabalhando para poder fazer a nossa parte, não só como Câmara, mas como vereadores,
nos seus mandatos também poder ajudar a sociedade. Nós temos locais onde as pessoas inclusive podem doar menos roupa no momento porque não existe local para armazenar essas roupas. Mas material de higiene, material de limpeza, forros de cama, é importante que quem tiver condições de doar, nós temos passado inclusive os locais de recolhimento, que são locais fixos para isso, justamente onde tem pessoas que estão lá preparadas para fazer a triagem dos donativos que estão sendo entregues e depois fazer a distribuição de uma forma que há já profissionais da área cuidando disso. Então o presidente resumiu, né, e trouxe essas informações aí de que, enfim, né, tá todo mundo mobilizado e a Câmara, né, como instituição também está dando esse apoio para que as famílias possam retornar para suas casas à medida que as águas forem baixando, né? Deixa eu lembrar aqui que as contribuições, as doações, elas podem ser feitas, né? Aqui em Porto Alegre é um dos pontos de coleta, né, no Centro Administrativo Municipal, que fica na Rua General João Manuel 157, no Centro Histórico aqui da capital, né? As doações elas podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 29, né, das 9 da manhã às 5 da tarde. E o que mais se precisa neste momento, né? O que mais precisa neste momento, então, são alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de ração, né, para cães e gatos. Tá bem? Vamos fazer um contato de novo com o Felipe Laude, ele está lá na orla do Guaíba, vamos ver se temos restabelecido o contato, ver se o Felipe nos escuta agora para trazer o ambiental, né, aí da orla do Guaíba. A gente vê no fundo lá que a água já baixou bastante, né, Felipe? Exatamente, Clayton, a gente pode ver que a água já baixou bastante aí, já baixou, está em 2,91 metros, segundo a régua de medição do CAIS, e hoje o cenário é de retomada, de limpeza. A gente pode ver que as pessoas aqui da prefeitura também estão fazendo a limpeza desse local, para tentar retomar aí, né, a paisagem do nosso cartão postal da orla do Guaíba. E a gente agora vai chamar algumas imagens novamente, feitas pelo Jorge Júnior ontem, de como a paisagem estava realmente muito diferente por aqui. E como o Guaíba ele foi totalmente invadido pelas águas, a gente resgata essas imagens para mostrar o quanto mudou completamente o cenário aí, e a água invadiu aqui pistas aqui do Guaíba, e também pôde invadir as quadras de esporte aqui, totalmente uma paisagem desoladora aí que a gente pode ver nessas imagens. E um momento onde a gente pode ver também essa paisagem, realmente imagens que nos chocam bastante e que a gente pôde acompanhar nesse dia histórico 27 de setembro de 2023, um momento em que muitas famílias também foram resgatadas pela Defesa Civil, também pelo Exército, principalmente na região das ilhas, onde o Exército e a Defesa Civil puderam resgatar, inclusive animais foram resgatados, em um dia histórico, principalmente um momento em que a própria Câmara pode se fazer presente e vir aqui também acompanhar de perto e mostrar o que pode ser feito. E destacando que o presidente da Câmara disse que a prioridade do Legislativo nesse momento é de apreciar projetos que cheguem aqui e que priorizem os atingidos pelas enchentes da cidade. A gente pode ver aí a movimentação da Prefeitura, que o prefeito vai encaminhar propostas aqui para o Parlamento de poder mobilizar a população e inclusive trazer moradia para essas pessoas que ficaram sem casa. A gente vai ver como é que vai se movimentar isso nas próximas. Bom, a gente tem um probleminha lá com a conexão com o Felipe, mas enfim, né, deu para sentir, né, a diferença, né, desta quarta-feira para esta quinta-feira, né, e a gente acompanhou ali nas imagens a diferença, né, que tá ali, a gente viu quando o Felipe estava na tela,
o quanto as águas já baixaram, né? Ali a gente viu naquele pórtico ali da orla, ali estava tomado por água, os bancos lá onde o pessoal senta ali mais próximo do Guaíba também tomado por água, né? As quadras invadidas pela água, né? Então realmente foi um dia em que as águas avançaram e muito aqui na capital gaúcha. E na sequência a gente acompanhou imagens também do resgate, né, de famílias na região das ilhas e também de animais. Ali a gente viu, né, alguns animais também sendo resgatados, né? Então, um trabalho de mobilização, de solidariedade por todas as forças, né, por toda a sociedade envolvida nesse processo, né? E tem que ser assim, né? Não pode ser diferente nesse momento, né, em que as famílias estão necessitadas, especialmente essas que moram mais próxima do rio ali, né, em que o rio extrapolou nesses últimos dias, né, tiveram o resgate, né, feito pelas equipes de segurança, Exército, também a Defesa Civil, e levada, né, para os abrigos disponibilizados aqui pela Prefeitura da capital. Bom, vamos seguindo aqui com o Acontece em Porto Alegre. Agora a gente vai trazer uma matéria sobre as homenagens que o Legislativo presta, inclusive, né, muitas vezes para pessoas e entidades que fazem trabalhos como este, né, de resgate, enfim, de acolhimento, de doação, enfim, né, de pensar no próximo, né. Reconhecimento ao trabalho realizado em prol da sociedade. A Câmara, né, além de legislar e fiscalizar o poder público, a Câmara de Porto Alegre ela também presta homenagem a instituições e empresas, também personalidades que marcaram a história da capital e que ajudam, de fato, toda a sociedade. Confira agora a reportagem. O Parlamento também é lugar de agradecer e homenagear. Do início do ano até agora, a Câmara Municipal já entregou mais de 70 distinções a uma série de pessoas, empresas, entidades e instituições que têm feito a diferença pelo trabalho desempenhado. Seja com um diploma, troféu ou medalha, o peso de cada homenagem retrata a importância que a sociedade civil tem na construção de uma cidade melhor. Na verdade, a Câmara instituiu algumas premiações que, na verdade, são distinções para pessoas, entidades ou empresas que fazem além daquilo que fazem para suas próprias vidas, ou seja, são entidades, pessoas, empresas que têm alguma atuação em prol da sociedade. A Câmara de Porto Alegre tem 4 distinções. As mais altas honrarias são os títulos de cidadão. O título de cidadão de Porto Alegre é entregue para uma personalidade que não nasceu na capital, mas que, no entendimento dos vereadores, é merecedora do reconhecimento da cidade. Já o título de cidadão emérito é destinado para quem de fato nasceu no município. No entanto, é importante lembrar que as homenagens são concedidas via aprovação por projeto de lei, que deve ter 24 votos favoráveis entre os 36 parlamentares. Temos o troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, que é destinado então a entidades e pessoas que se destacaram em serviços pela cidade. Temos a Comenda Porto do Sol, que é para também entidades e pessoas que se destacaram em alguma área do conhecimento. E temos, por fim, o Diploma de Honra ao Mérito, que visa também distinguir pessoas que se doaram para a cidade por alguma causa social. Desde 1992, Zé Luiz é o mestre de cerimônias das homenagens do Parlamento. Ele considera que o Legislativo é plural e consegue destacar diferentes personalidades e instituições. Eu acho que todo mundo gosta de ser homenageado, né? A Câmara não trabalha só com homenagem, mas os vereadores também têm direito a fazer homenagem às pessoas. E é importante que pessoas que se destacam na sociedade sejam homenageadas também. Por que não? Ao distinguir essas pessoas, entidades ou empresas, a Câmara, de certa forma, estimula que outras pessoas, outras entidades e outras empresas também se dediquem às causas sociais. Porque, como todos nós sabemos, por mais dedicação que exista, sempre há o que fazer na área social. As homenagens são transmitidas pela TV Câmara e podem ser conferidas pelo YouTube. Como aurora. Muito bem, agora vamos conferir aqui no Acontece em Porto Alegre os projetos que passam a tramitar no Legislativo da capital. Informações com a repórter Andressa de Bem e Canto, da Diretoria de Comunicação da Câmara de Porto Alegre. Olá, Andressa, tudo bom? Olá, Clayton. A Câmara começou a discutir novos projetos de lei nesta semana. Dentre eles, um projeto de autoria do vereador Gilson Padeiro, que cria um programa de milhas para estudantes e atletas amadores.
Outros 2 projetos abrangem diretamente os vereadores aqui da casa. Um deles limita a apresentação de uma frente parlamentar por vereador a cada semestre e o outro projeto veda a licença de vereadores para assumirem outros cargos eletivos, inclusive como suplentes. Esses 2 projetos eles são de autoria do vereador João Bosco Vaz, em coautoria aí com outros colegas vereadores. Bom, agora vamos falar de uma proposta na área da saúde. De autoria dos vereadores Gessé Sangalli e Hamilton Sousmayer, uma proposta visa ampliar a entrega de medicamentos em casa para pessoas com dificuldade de locomoção. Agora vamos falar de um projeto do vereador Roberto Robaina, que isenta o pagamento de IPTU de imóveis atingidos por enchentes ou alagamentos. Bom, esse projeto parece bem interessante, não é? Tendo em vista essas últimas chuvas que atingiram o estado e também a cidade de Porto Alegre nessas últimas semanas. Eram esses, então, os principais destaques da semana, mas você pode saber mais detalhes destes e de outros projetos no nosso site, camarapoa.rs.gov.br e também através das nossas redes sociais no @camarapoa e ficar ligado aqui também no canal da TV Câmara. Então, como eu falei, esses projetos vão ser discutidos ainda e votados aqui no plenário. É contigo aí no estúdio, Clayton. Tá bem, obrigado, Andressa. Valeu, fica ligado nas redes sociais da TV Câmara, né? Aqui as informações circulam, né? Aqui o que acontece no Legislativo. E o que acontece no Legislativo da capital também pode ser conferido, como a gente falou, nas redes sociais do Parlamento. Por isso, contato agora com o repórter Vinícius Goulart, também da Diretoria de Comunicação, para atualizar as informações das redes. Olá, Vinícius, tudo certo? Opa, Clayton, tudo bom? Agora eu vou contar todas as notícias que aconteceram na Câmara de Vereadores. Na sessão plenária do dia 18 de agosto, ocorreu a homenagem aos 12 anos da Escola Cristã Reverendo Olavo Nunes, pela vereadora Sâmila Monteiro do Novo. Nessa sessão foi realizada também a homenagem aos 78 anos da profissão de contador pela mesa diretora. E também houve o comparecimento da URBS, onde o diretor Paulo Leites chegou ao parlamento e pediu auxílio para continuar as atividades da entidade. No mesmo dia ocorreu o lançamento do livro Câmara e Memória, junto com a exposição que conta das primeiras 9 legislaturas da Câmara de Porto Alegre. No dia 19 de agosto foram realizadas comissões da COSMAN, que debate o uso do medicinal canabidiol, da CUTAB, onde a Prefeitura apresentou as obras de drenagem na Ponta Grossa, e da SEDECOM, que discutiu a fiscalização dos bares em Porto Alegre. 2 homenagens no dia 21 pelo vereador professor Alex Fraga do PSOL, onde ele homenageou a pesquisadora Melanie Dutra, que recebeu o título de cidadã de Porto Alegre, e outra no dia 22 pelo vereador Cláudio Janta do Solidariedade, ao Fabiano Boxer com o título de cidadão de Porto Alegre. Esses foram todos os acontecimentos aqui da Câmara de Porto Alegre. Para ficar por dentro de todas as notícias, siga @CâmaraPoa em todas as redes sociais. Tá certo, obrigado, Vinícius, @CâmaraPoa, tá? Agora vamos com o quadro Porto Alegre na História, pois um projeto idealizado por professores da Rede Municipal de Educação busca resgatar a memória e as contribuições dos povos negro e indígena na construção da nossa cidade. É o Poa Ancestral. Vamos saber mais sobre essa iniciativa com o repórter Gilberto Caetano. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. Essa iniciativa, que surgiu no ano de 2021, foi idealizada por um coletivo de professores de história aqui da rede pública da capital. O objetivo do Poa Ancestral é servir de repositório para o ensino da história dos povos originários aqui de Porto Alegre. De lá para cá, a equipe já promoveu diversas lives, palestras e lançou inclusive um livro que está em sua 2ª edição. Tudo isso está sendo catalogado, reunido em um site. Eu conversei com uma das coordenadoras do projeto, a professora Cláudia Aristimunha. Segundo ela, a história da capital é, na maior parte das vezes, contada, explicada de uma forma eurocêntrica. Ela salienta que as comunidades negra e indígena têm um papel decisivo e importante na construção da cidade que temos hoje. Era aniversário de Porto Alegre, né, 250 anos de Porto Alegre, a gente pensa sempre naquela história oficial que fala sobre os casais açorianos, e a gente hoje sabe, está cansada de saber, quem não sabe tem que aprender, que o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma população negra bastante grande, bastante articulada e que tem muita influência também nos nossos costumes,
que tem indígenas que já estavam aqui quando chegaram espanhóis, portugueses, e que existem outras pessoas que fazem parte dessa história. As sociedades originárias aí, né, indígenas e quilombolas, elas têm uma relação com a comunidade, assim, é muito coletivo tudo, né? Então, é uma diferença marcante para a gente tratar. Tem uma questão de conhecimento da natureza também, que essas duas comunidades, né, quilombola e indígena, têm. Então, entre os quilombolas, a gente está trazendo questões, trazendo a história desses quilombos para as pessoas conhecerem. Bom, conforme a professora Cláudia, o material produzido pelo projeto propicia que jovens, por exemplo, se vejam representados e conheçam a sua própria história. Ela acrescenta que, além dos povos originários, o Pô Ancestral também tem um trabalho importante com outros grupos vulneráveis, como a comunidade LGBTQIAPN+, e a população em situação de rua. Pensou primeiro na questão indígena e negra, se pensou na ancestralidade, por isso Pô Ancestral. Mas nessas discussões e nos materiais que a gente procura e nas atividades que a gente faz, a gente também trata de outros grupos, de LGBTQIA+, do pessoal da periferia, moradores em situação de rua, bom, enfim, todo mundo que compõe essa sociedade que está aí, que a gente encontra no dia a dia, né? Clayton, existem leis que determinam o ensino das histórias dos povos afro-brasileiro e indígena na educação básica. Eu aproveitei esse bate-papo para perguntar para a professora Cláudia por quais motivos essa educação etnorracial ainda não foi implementada. Compasso entre as secretarias de educação e aquelas pessoas que estudam e que são descendentes e que são as pessoas que estão sendo estudadas. Então, assim, as secretarias acabam comprando um material que não é daqui do Rio Grande do Sul, um material sem discutir, sem conversar com os professores. Então, a gente chega nas escolas, tem materiais absurdos, que não tem nada a ver com os indígenas aqui da região, que não tem a ver com quilombolas, não trazem esse material. E os professores, por sua vez, porque a gente teve essa formação, que é dessa história oficial, também não tem essa formação para trabalhar, né? Então, por isso a importância também da gente ter esse repositório, que é o nosso site, né? Disponibilizado por assuntos, tudo que está sendo feito. Clayton, além do coletivo de professores de história aqui do município de Porto Alegre, também integra o projeto a Associação de Trabalhadores em Educação. Eles contam com o apoio de outras entidades, como o Museu e Núcleos de Estudo da Universidade Federal. Vale lembrar que, para conhecer mais sobre o Pô Ancestral, esse grupo que também participa de diversos movimentos sociais, é só acessar o site urgs.br/poancestral. Eu volto contigo no estúdio. Tá certo, valeu, obrigado, Gilberto. Seguimos com o Acontece em Porto Alegre, agora com o quadro Cores e Causas. Vamos conversar com a repórter Vanessa Schmidt, que vai nos contar qual é a cor e a causa para fechar o mês de setembro. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Setembro também é dourado. Trata-se de uma campanha para alertar a sociedade sobre o câncer infanto-juvenil. Essa é, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a segunda maior causa de morte entre crianças e adolescentes. De acordo com dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, todos os anos surgem cerca de 215 mil novos casos de câncer no público infanto-juvenil. Então, para falar sobre a importância dessa causa, nós conversamos com um médico oncologista pediátrico e também fundador e superintendente do Instituto do Câncer Infantil, uma instituição que promove acolhimento para pacientes e familiares que vivem esse processo tão difícil. É um momento muito difícil que causa necessidade de ajustes familiares para esse momento de desafio. Hoje a boa notícia é que, sendo tratado em centros especializados, a maioria das crianças tem chance de cura. Então, apoio às famílias, na verdade, nesse momento de tratamento, o acompanhamento. Nós temos no Instituto Câncer Infantil esse programa que acompanha os nossos pacientes até 90 anos de idade. Todos os anos nós temos uma festa de Natal e eu posso rever pacientes que eram bebês e hoje
trazem os filhos para mostrar. Então, nós passamos de uma era em que o câncer era praticamente incurável e hoje, fruto da estrutura que se criou no Estado, com hospitais de referência, tanto na capital quanto no interior, as crianças têm todas as condições de diagnóstico, de usar as tecnologias mais avançadas e eu diria que hoje o Rio Grande do Sul é primeiro mundo no tratamento do câncer. Claro, temos muitos desafios pela frente. Clayton, e conforme o Dr. Algemir, além do acolhimento para pacientes e familiares, conscientizar as pessoas sobre a necessidade do diagnóstico precoce é essencial. O Instituto Câncer Infantil tem trabalhado muito na busca de informações, levar informações. Temos um programa de capacitação dos profissionais da saúde, é um programa que implica em um módulo de identificação dos sinais e sintomas mais frequentes associados ao câncer em crianças e adolescentes. Temos no nosso site, no site do Instituto Câncer Infantil, uma cartilha chamada Entendendo o Câncer Infantil, onde qualquer pessoa pode acessar. O nosso site é ICI, de Instituto do Câncer Infantil.org. Então, ali temos todas as informações. Também iniciamos recentemente, em parceria com a Secretaria da Saúde, um projeto lindo chamado Teleoncoped. Por esse projeto, qualquer profissional da saúde, de um posto de saúde, de uma UPA, pais de crianças que têm uma dúvida, professora que está lá na escola e nota uma coisa diferente de uma criança, pode ligar para um 0800. O número é 0800 511 2121. E conforme os médicos, já que falamos em diagnóstico e sintomas, é necessário estar atento a alguns sinais, como emagrecimento rápido ou, no caso das crianças, a falta de vontade de brincar. O câncer não tem um sinal, um sintoma específico. São sintomas, às vezes, comuns em doenças da infância. Mas os pais devem estar sempre alerta com relação àqueles sintomas que persistem por um tempo mais prolongado. Em geral, as doenças agudas que se confundem com câncer, elas têm um período limitado de sintomatologia. Aquele paciente que tem, por exemplo, uma dor de cabeça que se prolonga, associado com desvio de um dos olhos, tontura, perda de equilíbrio ou vômitos, tem que fazer uma tomografia, tem que encaminhar para o médico para ver se está tudo bem. Tumor do sistema nervoso central é a segunda doença mais frequente abaixo de 19 anos de idade. As leucemias são a primeira causa. Então, a leucemia o que é? É aquela criança que às vezes tem hematomas que não estão associados a um trauma. Traumas são comuns na infância, né? Um sangramento que não existia, uma anemia que se prolonga. E embora a campanha seja mensal, a conscientização precisa se estender o ano inteiro. Estamos agora no Setembro Dourado, que é o mês de chamar a atenção das pessoas, da sociedade, para o diagnóstico do câncer infantil, que é hoje a doença que, infelizmente, tem mais causas de óbito no nosso país abaixo de 19 anos de idade. Então, com diagnóstico precoce, como tu disseste, Vanessa, tratada na nossa rede, encaminhada rapidamente, nós temos uma excelente chance de cura para a maioria das doenças. Temos ainda um desafio grande até chegar no 100%, né? 100% da cura que é o sonho nosso de um dia chegar lá. Mas, enquanto isso, a gente vai entendendo melhor, vai realizando projetos de pesquisa. As empresas têm nos apoiado muito com incentivos fiscais, apoiando projetos de pesquisa do Instituto Câncer Infantil, em parceria com várias universidades. E olha, a gente está cada vez mais feliz, porque há 30 anos os índices de cura eram muito baixos e hoje a gente está assim com essa condição
fantástica de dar para cada criança tudo que ela precisa para que ela possa enfrentar com maior chance, né? O Instituto Câncer Infantil está crescendo e o Instituto crescendo, nós vamos poder fazer cada vez mais e melhor. Clayton, e o lema do Instituto do Câncer Infantil é coragem. Coragem para enfrentar e vencer a batalha contra essa doença. Essa é a principal lição do Setembro Dourado. Volto ao estúdio com você. Muito obrigado, Vanessa. E olha só, né? A gente traz sempre aqui nesse quadro, né, do Cores e Causas, sempre esses temas, né, ligados especialmente à saúde, né, porque como o médico falou ali, e também a Vanessa sempre reforça nos seus boletins, né, é de que, enfim, a gente precisa antecipar, né, buscar aquelas características, né, que possam ser questões mais graves, antecipar, buscar o diagnóstico precoce, porque a partir daí, né, prevenir, porque a partir de um diagnóstico precoce é possível fazer o tratamento com maior eficácia. O Porto Alegre, o Acontece em Porto Alegre de hoje, vai ficando por aqui. Deixa eu chamar as nossas redes sociais e vou virar para cá para a gente já fazer no aberto aqui e terminar o programa. Nossas redes sociais, né? Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E a gente quer fechar, né, mostrando para vocês mais uma vez as imagens, né? As imagens que foram históricas aqui na capital gaúcha, né, do Guaíba, nesses últimos dias, né, chegando na sua maior marca desde a grande enchente de 1941. Eu vou me despedindo, você fica com as imagens aí, né, para, enfim, acompanhar e registrar, né, tudo que passou por aqui nestes últimos dias na capital gaúcha. Tchau, tchau.